tarde, o meu nome é André Antunes e vou dar início à sessão número 4, redes prediais de climatização. Eu vou começar por iniciar aqui uma obra. Eu vou aqui escolher uma pasta diferente para a criação. Da obra e vou primeiro aceitar. Neste caso, a localização da obra será para Portugal. Eu vou fazer aceitar. Irei demonstrar primeiro uma introdução sobre os dados que temos que considerar e neste caso introduzir para criar um modelo de forma a podermos calcular as cargas térmicas e a partir daí as seguintes instalações. Ou seja, vou fazer aqui a obra vazia. Neste caso vou considerar edifício multifamiliar e vou colocar no tipo de projeto de climatização. Aqui não vou preencher nada a nível de dados de projeto. Vou manter aqui a localização, poderia ser Braga ou Lisboa ou qualquer outra localização. Isto tem mais a ver com, no caso das cargas térmicas também, a localização do próprio edifício, bem como depois a identificação e neste caso a parametrização do gerador de preços para a obtenção dos preços das instalações e neste caso dos elementos introduzidos que vieram do gerador de preços, caso os considere. Vou deixar aqui o município de Lisboa também. Novamente aqui parte da parametrização do gerador de preços. A partir daqui nós temos a identificação das plantas e grupos, ou seja, basicamente nós dizemos quantas caves e quantos pisos temos para este edifício, ou seja, à medida que vamos permindo aqui, vamos criando um grupo de pisos acima da rasante e à medida que vamos permindo aqui, vamos criando pisos abaixo da rasante, ou seja, nós podemos editar o piso do resto-chão e mudar-lhe o nome, caso seja necessário. Por exemplo, vou chamar este piso 0. A partir daqui criávamos pisos enterrados, ou seja, neste caso o piso -1, a altura do piso será sempre de topo de laje a topo de laje, esse valor pode ser modificado aqui, e depois a partir daqui vamos criando um novo grupo de piso acima da rasante, ou seja, poderia chamar então aqui piso 1, e depois a partir daqui constantemente renomeando a referência e irmos criando o número de pisos necessários para introduzir então esta envolvente. Eu vou deixar apenas aqui criado estes 3 pisos mais a cobertura, depois passarei para outra obra que tiver, uma outra obra que eu tenho criado onde já tem estes dados todos introduzidos. Eu vou fazer então a seguinte. A partir daqui poderemos modificar os dados da obra, ou seja, se o cálculo de cargas vai ser para climatização, para arrefecimento, para aquecimento. No caso de climatização, se vamos usar o método de cálculo clássico ou a norma 12.831, onde podemos então modificar os índices de renovação de ar, o fator de enriquecimento, etc. Eu vou deixar aqui a opção clássico. As condições climáticas podem ser as predefinidas para a localização que eu escolhi anteriormente, ou então em utilizador nós podemos modificar todos estes dados ou até importar valores aqui da Acherrei, ou então importar, neste caso voltar a reimportar os dados para a localização selecionada anteriormente de Lisboa. Eu vou considerar aqui então predefinidas e vou fazer o seguinte. Para dentro aqui são os parâmetros térmicos que nós queremos utilizar, neste caso também fazermos uso ou não dos vários módulos extra que vão complementando o CIP-CAD-MAP, neste caso o módulo cálculo da resistência e transmitência térmica de elementos construtivos segundo a norma ou não, o cálculo de fator B, uma análise das pontes térmicas lineares, análise numérica de pontes térmicas lineares no caso da norma 10.211, seja a discretização por elementos finitos, e depois a possibilidade de poder então ter a descrição manual do coeficiente de transmissão térmica linear, bem como o cálculo dos coeficientes de transmissão térmica de pontos térmicas planas, podermos então modificá-lo e criar o valor genérico ou então o valor por camadas. E eu vou aqui terminar
e o programa, saindo do assistente, coloca-me então a questão se eu quero introduzir as máscaras de desenho para cada planta. Eu vou dizer que sim, e neste caso então que iríamos premir no mais, premindo no mais, então iremos aceder então ao explorador do Windows, e dentro do explorador do Windows iríamos então à diretoria onde tínhamos gravado as nossas máscaras. Eu vou aqui importar apenas alguma, seja piso -1, piso 0, piso 1, piso 2 até ao 4, poderia importar também a cobertura, e ao fazer aceitar, estas máscaras passam a estar disponíveis no programa, onde as podemos consultar aqui, e com esta opção que está aqui nós podemos então atribuir estas máscaras aos restantes pisos que tínhamos criado. Ou seja, estes são os pisos que criamos anteriormente, e estas são as arquiteturas que nós acabamos de importar. E a partir daqui será só fazer mesmo a correspondência, ou seja, na cobertura eu iria querer ver então a arquitetura da cobertura, no piso 3 iria ver a arquitetura do piso tipo, né? Ou seja, é uma arquitetura que dará para 3 grupos, ou seja, que é a arquitetura do piso 2 até 4, ou seja, 2 até ao 4 a arquitetura é exatamente igual, ou seja, no piso 2 também iria querer ver esta arquitetura, no piso 1 iria ver então a arquitetura do piso 1, no piso 0 ver a arquitetura do piso 0, no piso -1 a arquitetura do piso -1, e no corte não vou importar aqui o corte, vou só fazer aceitar, e neste momento encontramos-nos aqui no piso -1 e estaremos a ver então a arquitetura do piso -1. Subindo de piso, então passamos para o piso 0 e a partir daqui estaríamos a ver então a arquitetura do piso 0. Bom, a partir deste momento não temos nenhum dado introduzido, ou seja, a única coisa que temos é criada são os grupos, ou os pisos, e temos as arquiteturas atribuídas a cada um desses pisos. Dentro daqui da opção obra, nós podemos fazer depois novamente modificações ao nível do tipo de edifício, ao nível dos dados de obra. Basicamente são as opções que tínhamos visto um bocadinho anteriormente. A nível de parâmetros térmicos, novamente a utilização ou não das normas no cálculo de determinados fatores. Em obra, opções, teríamos então para o cálculo de cargas, que opções é que nós iríamos tomar ou não. Tudo isto são dados editáveis, poderemos considerar majorações da carga de inverno no verão se pretendermos, na consideração das condições de compartimentos contíguos, se as condições de projeto são mais favoráveis ante condições de projeto não climatizado, as tubagens, a posição pelo pavimento pelo teto, a distribuição das águas, etc. As velocidades máximas, perdas de pressão máximas, tudo isto são dados que são modificados aqui. Qualquer dado que nós modificamos aqui, ao colocarmos aqui um visto, ele vai utilizar sempre esses dados das obras daqui para a frente. Os valores de instalação volta a colocar tudo como se tivesse o programa sido acabado de instalar. A orientação permite-me definir qual é a orientação do norte, não é? Ou seja, ao oprimirmos aqui, agora estou com o ortogonal ligado, mas ao oprimirmos com a orientação aqui, nós estamos a modificar então a posição do norte, qual depois o programa irá considerar a orientação de todos os elementos. No caso de eu ter uma arquitetura onde já tenha desenhado, por exemplo, uma roda dos ventos com orientação de norte, nós podemos usar aqui as capturas nas arquiteturas para capturar estes elementos. No entanto, ao ativarmos este comando que está aqui, que é permitir cotar ou introduzir cada elemento, se eu sei que o norte está a 17 graus, eu para mim num ponto qualquer, o programa pergunta-me qual é o ângulo, quando eu ativo este comando que está aqui. Então eu poderia escrever 17 graus e temos então o norte com 17 graus. Ok? Caso contrário, desligando esta opção que eu permito cotar introduzir em cada elemento, que poderá também ser útil no caso da introdução dos elementos caso eu não tenha uma arquitetura, ou seja, introduzimos tudo por cotas, eu poderia então voltar novamente a ligar o ortogonal e tenho o norte aqui a 90 graus. Por conseguinte, em elementos, muros e divisões, nós temos vários elementos que podemos introduzir a nível de muros e divisões. Paredes exteriores, paredes interiores, muros de cave, proteções e agradamentos, divisões virtuais. Vou começar aqui com paredes exteriores.
No caso de paredes exteriores, nós podemos estar a introduzir paredes de fachada ou paredes mieiras. Eu vou colocar então, primeiro criar uma parede de fachada, ou seja, vou aqui à lista de tipos disponíveis, vou então aqui a novo obter do gerador de preços, ou então poderíamos fazer uma introdução manual editável, ou até irmos no caso, mais um caso mais concreto, buscarmos soluções constituídas no desconhecimento da solução existente, mas isto será por uma situação mais específica, ou seja, se eu clico aqui no mais, eu daria a referência da minha parede exterior, poderia ser PS1, colocaria a descrição da minha parede e a partir daqui, por cada separador, eu poderia estar a definir elementos a nível do revestimento exterior, a nível do primeiro pano, de caixa de aço, segundo pano, revestimento interior e remate de laje. Ou seja, no primeiro pano poderíamos estar a criar então camada a camada, clicando aqui no mais, nós podemos criar um material aqui diretamente no programa, um material, por exemplo, poderia não existir no programa, poderíamos criar aqui diretamente, ou então importar aqui dos materiais da biblioteca LUNEC, onde eu poderia, por exemplo, buscar aqui a argamassa e reboco tradicional, onde depois poderia modificar a espessura, caso fosse necessário. Clicaria novamente no mais e aqui ao botão de LUNEC, vínhamos aqui às alvenarias e buscar um tijolo cerâmico frade 11, por exemplo, faria aceitar. Depois poderíamos ter uma caixa de ar, onde eu dizia que tinha uma espessura de, vamos supor, 2 cm, ser não ventilada, fracamente ventilada, fortemente ventilada, e depois definiria então um segundo pano, onde iria importar, por exemplo, aqui um EPS, um XPS, e depois teria novamente uma alvenaria, ou seja, basicamente será ir àquele botãozinho de LUNEC importar os vários materiais, e depois, por fim, teria argamassa e reboco tradicional. Ou seja, eu se aceitar esta parede que está aqui, e aceitar novamente, fico aqui com a descrição da minha parede. Ou seja, tenho aqui as camadas e depois o comportamento térmico deste elemento. E também, como o programa como estamos no CIPCAD Map, todos os elementos que estamos a introduzir depois acabam por ser partilhados pelas várias especialidades, logo temos também já o comportamento acústico desta mesma parede. A partir daqui seria a introdução dos dados, ou seja, ao fazermos aceitar, poderíamos introduzir os dados aqui. Eu não vou introduzir para já, irei fazer noutra obra, vou-vos mostrar então outro tipo de elementos. No caso das lajes, nós podemos estar a colocar pavimentos térreos, lajes entre pisos, coberturas planas, coberturas inclinadas, ou seja, no caso de lajes entre pisos, podemos ir aqui à lista de tipos disponíveis, poderíamos criar também camada a camada ou então importar do gerador de preços. O mesmo acontece também nas paredes exteriores, onde vinhamos aqui, ou seja, poderíamos então importar uma laje aligeirada, uma laje fungiforme ou uma laje maciça. No caso das lajes maciças, ao virmos aqui ao editar, acedemos também às opções do gerador de preços, onde dizemos qual é a classe de resistência, a datação, qual a altura da laje, qual a altura que a laje tem, e depois outro tipo de opções que servirão também para o cálculo do orçamento. E ao fazermos aceitar e aceitar, importa a laje do gerador de preços e temos então aqui a laje com a espessura de 24. No caso de aberturas, neste momento estes dados estarão apagados porque eu necessito ter paredes introduzidas para poder colocar portas e aberturas envidraçadas. Não é? Então, sendo assim, eu vou aqui à gestão de arquivos e vou abrir aqui o exemplo 1, por exemplo, onde tenho esta obra criada já com as arquiteturas importadas, mas já com algumas soluções construtivas introduzidas, mas sem elas estarem introduzidas no modelo. Ou seja, temos então aqui, estamos no piso 0, vou colocar aqui uma parede a toda a volta do edifício, ou seja, vou aqui elementos, muros e divisões, parede exterior, já tenho aqui vários tipos de paredes, ou seja, nós podemos criar múltiplos tipos de paredes que podemos depois utilizar na introdução, ou seja, primeiro eu vou ter aqui uma parede de fachada tipo 1, que é uma parede de fachada face à vista, 2 panos de alvenaria sem caixa de ar, e vou aceitar. A partir daqui, para fazer a introdução dos dados, eu posso ativar as capturas da arquitetura, ou seja, ativo as capturas da arquitetura, neste caso interessa-me capturar as interseções de linhas, ou seja, como eu vou capturar a linha de interseção do lado exterior, então eu posso ter também como opção
dizer que o elemento situa-se à direita da linha introduzida, ou seja, à medida que eu for introduzir, então a parede vai se situar à direita desta linha introduzida. A partir daqui, bastaria-me então capturar estes lados exteriores do edifício e depois viria aqui. E tinha então a minha parede introduzida toda à volta, ou seja, se fôssemos aqui à Aura Vistas 3D, na situação mais simples desta introdução, temos então a parede introduzida e a altura é a altura do piso que nós definimos. A partir daqui posso também introduzir as paredes interiores, ou seja, tinha aqui a instalação, elementos, muros e divisões, parede interior, vou aqui à parede de um pano só e vou introduzir esta parede interior. Ele depois vai forçar a conexão ali e temos aqui uma parede de betão armado e depois aqui uma parede de alvenaria, ou seja, temos aqui então uma parede de betão armado já criada no programa, vou então introduzi-la e depois temos aqui outro tipo de parede que poderá ser esta parede que está aqui, parede de um pano com revestimento em ambas as faces. Vou fazer aceitar. Este aviso que está a aparecer é porque ao importarmos as paredes do gerador de preços há uma outra parede que tem características distintas, mas que tem o mesmo nome. Ou seja, a partir do momento em que eu estou a aceitar, isto é apenas um aviso, diz que há referências repetidas nas listas de tipos, se desejamos continuar e nós dizemos que sim. E pronto, e vou introduzir esta parede. E agora já poderei também introduzir esta parede interior, ou seja, temos aqui uma parede e um pano de vestimento e fazemos então a introdução desta parede que separa então este WC do comércio. Quando eu tenho contornos definidos, quer dizer que eu já posso colocar compartimentos, mas antes de colocar os compartimentos eu vou fazer outra opção, ou seja, eu vou aqui a elementos lajes, vou colocar aqui uma laje entre pisos, porque por baixo temos o piso -1, e vou colocar aqui uma laje maciça. E nós poderemos capturar as arquiteturas ou então capturar estes nós, que são então as interseções entre as paredes exteriores. E a partir deste momento em que eu dou estes três nós, não necessito voltar àquele comando ali, basta-me para mim com o botão direito do rato e fecho o contorno introduzindo esta laje. A partir do momento em que eu tenho as paredes interiores laje, eu poderia também já considerar as aberturas, ou seja, se formos então aqui elementos aberturas, já posso ver que aqui as opções de portas e caixilharias exteriores encontram-se ativadas. Ou seja, venho aqui a porta, poderia criar e importar portas do gerador de preços, ou seja, porta interior, porta de galvanizado, exterior blindada, e a partir daqui fazer a introdução dos elementos. No caso, porta interior de madeira, já tinha esta porta importada, basta-me dar então um clique no início da porta e como a porta tem uma largura já definida, basta-me dizer qual é o sentido de desenvolvimento, ou seja, para mim daqui tenho então a porta introduzida. O mesmo acontece aqui e o mesmo iria acontecer em qualquer outro elemento que eu fosse outra parede que eu fosse introduzir as portas. No caso de elementos, aberturas, caixilharia exterior e abertura envidraçada, então aqui nós poderemos identificar qual é o vidro. Eu também já tenho aqui um vidro importado. Ou seja, se é standard, baixa emissividade térmica, controle solar, etc, etc. Temos aqui as espessuras das caixas de ar e as espessuras das lâminas de vidro, das espessuras do vidro. Nas caixilharias é onde nós vamos definir também o tamanho da janela, ou seja, à medida que nós vamos importando do gerador de preços, estamos a importar, neste caso, caixilharias de alumínio, PVC, de aço, mas estamos a importar também dimensões. E quando isso acontece, também quando formos introduzir a janela, estaríamos então a introduzir a janela já com uma determinada medida. A caixa distorce, tudo isto depois é manipulável. Aqui cancelar. Eu vou introduzir então aqui uma porta de varanda tipo 2 e vou fazer aqui acessórios. Nos acessórios também nós definimos as proteções que nós temos. Neste caso uma cortina opaca. Bom, eu vou dizer então que a altura ao parapeito é 0 metros, então quer dizer que eu tenho aqui uma janela e tenho aqui outra janela. Isto aqui também poderia considerar como uma janela, porque é uma porta de vidro, ou seja, então neste caso iria
importar então aqui uma porta de varanda, também com uma altura de 0 metros, onde depois definiria com este sentido. Ao fim e ao cabo, voltando aqui à obra Vistas 3D, temos então já esta parte envolvente introduzida. As portas e aqui aberturas envidraçadas. A partir deste momento eu posso definir estes compartimentos. Não é? Ou seja, vindo aqui a compartimentos, novo, nós definimos várias coisas no compartimento. Primeiro, qual é que é a natureza do compartimento? E neste caso eu vou definir que é um local comercial vazio. Okay? Podia forçar um valor para o coeficiente PTR, se fosse necessário, então deixar o programa calcular. A partir daqui nós temos revestimentos de paredes, pavimento e revestimento do teto, ou seja, tem aqui camada de acabamento e poderia criar então as várias camadas de acabamento ou então importar também do gerador de preços, colocar os revestimentos de pavimento, ou seja, se é um pavimento com revestimento de mosaico cerâmico com argamassa de cimento e com material de agarre, e a base de pavimentação, se é uma base de betão leve, um pavimento flutuante, etc. Tudo isto também são elementos que nós podemos importar do gerador de preços ou então também ter sempre a possibilidade de criar manualmente estes dados. E a partir daqui fazer o seguinte, e depois tinha o revestimento do teto, ou seja, tínhamos então com revestimento e vou colocar aqui com o teto falso contínuo suspenso, com isolamento, e faria terminar. E a partir daqui iria premir dentro deste compartimento em que eu definiria isto como comércio, e depois, clicando no botão direito do rato, na descrição, se não houve alteração no revestimento de paredes, pavimento e teto, bastaria-me só então dizer que estão WC, e para mim aqui faria então WC1 e o outro passaria a ser o WC2. Ou seja, basicamente, então, o que foi feito para este pequeno exemplo teria que ser então agora repetido para todas as outras paredes interiores e também para os outros pisos, de forma a que eu possa definir então os compartimentos e depois a partir do momento em que eu tenho a envolvente toda, fazer então a colocação de um sistema de ar-condicionado, expansão direta, piso radiante, etc. Eu vou abrir aqui então uma obra distinta, quero falar aqui de um assunto que por vezes pode surgir então, surgir algumas questões no caso da introdução de dados. Eu vou aqui a este exemplo. Bom, eu neste exemplo eu tenho exatamente a mesma obra, então é os dados mais, terão mais dados já introduzidos. Vou só fazer aqui uma explicação na colocação de coberturas inclinadas. Nós, como podemos ver, temos então aqui grande parte do edifício introduzido, teremos aqui umas coberturas inclinadas que não estão ainda introduzidas. Eu quero explicar um pouco este processo e também a colocação de feixes de desníveis. Bom, eu neste momento estou aqui na cobertura e vou definir aqui deste lado as 3 coberturas inclinadas. Então eu venho aqui a elementos, lajes, temos ali inclinada. Eu vou escolher então o revestimento de telha e uma laje maciça e vou fazer aceitar. A partir daqui eu posso capturar então esta interseção de linhas, ou seja, vou aqui alterar a natureza das capturas para só interseção e venho imprimir aqui. Vou agora imprimir neste ponto. O que eu estou a capturar neste momento é o reflexo do que está introduzido na planta inferior, dado esse que eu posso sempre ligar e desligar sempre que quiser. Neste caso, ajuda. Então vou aqui chamar aquela linha e tenho então uma água introduzida, vou introduzir a outra água. Reparem que eu já tenho aqui uma cobertura plana introduzida, ok? Eu estou a introduzir as coberturas inclinadas ao nível da cobertura plana. Aqui assim, buscar este ponto e agora fecho ali e agora vou para mim introduzir estes pontos que estão aqui. Ou seja, como que diria as águas, mas de momento as águas estão horizontais, né? Ainda não introduzi os desníveis. Elas estão então aqui ao nível da cobertura plana. Eu vou fazer então esse desnível. Bom, então o que nós fazemos? Vamos aqui a elementos, lajes, e vou introduzir desníveis nas coberturas. Ok? Eu vou ter que dar então os pontos de desníveis que eu tenho aqui, ou seja, eu vou dizer que esta viga comeira vai descer menos 1,91 m e estas pontas vão descer menos 2,95. Eu para fazer a introdução mais rápida, ou seja, vou primeiro nestes pontos exteriores, vou dar já aqui o valor de desnível introduzido de menos 2,95 metros.
vou copiar este valor usando Ctrl C e agora vou dar um ponto neste nó. Reparem que aquele nó serve para as duas águas. Serve para esta água daqui e serve para esta água daqui. Okay? Ou seja, vou dando aqui também menos 2.5, ali também menos 2.5, aqui menos 2.5 e aqui também menos 2.5. E agora vou fazer o mesmo, mas para a viga comer, ou seja, o desnível introduzido será menos 1.91. Também vou aproveitar e copiar este valor porque eu preciso, para o mesmo nó, definir o mesmo valor também. Ou seja, nós temos então estes dados introduzidos, aparece-me aqui um triângulo de aviso, ou seja, que existem linhas de níveis de lajes com paredes exteriores sem descrever. Bem, se eu vir aqui nas vistas 3D, nós temos ali um pedaço, ou seja, já tem as minhas coberturas inclinadas, mas temos então aqui um pedaço que ficou por preencher, né? Porque eu tinha esta cobertura cá em cima e puxei esta parede interior cá para baixo. Então, nós neste caso temos que recorrer a este comando, que é elementos, fecho de desnível, e temos ali então parede exterior, neste caso, que eu posso escolher esta que está aqui, e vou oprimir desde este nó até aquele nó de cima, que é onde eu tenho o meu início e fim do desnível. Então, se eu voltar aqui à vista 3D, eu posso ver que já tem estes dados então introduzidos e ali a parede com o fecho de desnível feita. Ou seja, daqui para baixo é uma parede interior, daqui para cima é uma parede exterior. Bom, eu vou abrir então aqui. Para que eu quero abrir, então será, vamos aqui ver, pode ser este mesmo. Então aqui vou calcular. E neste exemplo que está aqui nós já temos vários elementos introduzidos. De qualquer forma, o importante será neste momento mostrar então o resultado das cargas térmicas, apesar daqui já estarem introduzidos sistemas de expansão direta, etc. Ou seja, quando nós calculamos a obra, ou seja, clicamos em cima aqui do compartimento, nós temos então já, primeiro de tudo, a descrição de materiais e elementos construtivos, que está considerado naquele compartimento. Pontes térmicas. Listagem das cargas térmicas. Evolução por horas. Desenvolvimentos exteriores. Isto que aparece aqui basicamente são todos os gráficos que estão aqui que nós podemos ir ligando e desligando. Evolução anual. Claro que como todos os programas, aqui na opção das listagens, nós temos depois sempre a possibilidade de tirarmos os vários tipos de listagens, seja lá listagem completa de cargas térmicas ou anexo de listagem de resumos de cargas térmicas. Bom, o programa vai gerar esses documentos que depois podem exportar para DocX, PDF, RTF, etc. Isto basicamente é o resumo. E depois também haverá aqui do edifício e também tínhamos a possibilidade de visualizar o sombreamento que foi calculado para o edifício para as várias horas de qualquer dia do ano. Bom, vou falar então agora aqui de outro assunto. Vamos aqui. Pronto, eu tenho aqui. Então,
a mesma obra. Sem nenhum sistema de climatização introduzido, vou fazer aqui um pequeno exemplo dentro deste escritório. Ao fim e ao cabo, primeiro de tudo, eu vou introduzir dois equipamentos, ou seja, depois de termos passado a questão dos elementos, dos compartimentos, temos então a parte da instalação. Dentro do programa podemos colocar unidades centrais de ar-condicionado, unidades autónomas de ar-condicionado de fan coils, unidades de tratamento de ar, caldeiras e emissões para aquecimento, sistemas radiantes de climatização de piso radiante e teto radiante. Isto já será para a parte dos sistemas de condução de ar, as condutas, os difusores, redes de extração, de entrada de ar, etc. Os sistemas de condução de água, sistemas de expansão direta, que irei também fazer um exemplo mais daqui a nada, sistemas de caudal refrigerante variável e pronto, sistemas de acumulação de AQS, zonas de zonamento air-zone e, mais no caso mais específico, sistema de captações de energia geotérmica. Eu vou então primeiro aqui às unidades e vou colocar aqui uma unidade de ar-água, bomba de calor reversível para instalação no exterior. Nós também desta forma podemos obter do gerador de preços os vários sistemas. Neste caso teremos que ir buscar do gerador de preços e vamos aqui ao Saniel Duval. Eu vou, isto como exemplo, vou buscar aqui este 10,6 kW. Vou fazer aceitar e vou colocar este equipamento aqui assim, por exemplo. Depois, dentro daqui do escritório, eu vou à instalação, unidades autónomas de ar-condicionado, vou colocar aqui um fan coil de teto, sistema de 2 tubos com distribuição por condutas. Eu já tenho aqui os elementos importados, mas isto ao fim e ao cabo seria vir aqui, ou seja, esta opção de importação de elementos e a partir daqui fazer a seleção do que é que eu quero utilizar. Okay? E pronto, vou aceitar e vou então imprimir aqui com esta, não, com esta direção, não, vamos pôr exatamente com esta orientação. Colocar aqui o fan coil de teto. Depois vou fazer então para já a colocação das condutas, ou seja, vou à instalação, sistema de condução de ar, conduta horizontal, tenho aqui uma conduta laminal, pode ser uma conduta de chapa galvanizada, como pretendermos, vou deixar esta que está aqui, não vou forçar nem a largura nem a altura, vou deixar o programa livremente calcular e vou fazer então aqui a distribuição, ou seja, temos então aqui a impulsão de ar deste lado, vou fazer então a colocação da conduta, mais ou menos assim, desta forma e até ali. Depois temos aqui o retorno de ar, ok? E o retorno de ar vai ter também ser possivelmente desta forma. Aqui vem por aqui, vai para ali para cima e continua por aqui, vai ligar lá fora e também tem aqui uma derivação. As condutas estão introduzidas, vou colocar então os difusores e as grelhas de entradas de ar, ou seja, vou aqui em instalação, sistemas de condução de ar, vou então aqui ao difusor, vou escolher aqui este difusor que está aqui, da mesma forma, vindo aqui à seleção, isto já está importado, mas podemos então importar da casa comercial, da AirZone, da Trox, etc. Eu vou deixar esta que está aqui, e vou aceitar, e agora, este basicamente o programa aqui dá-me então o círculo com a área de influência deste difusor, não é? Então vou colocar um difusor aqui, outro poderá ser aqui, outro aqui e outro ali. Depois, instalação, sistemas de condução de ar, vou ter então agora uma grelha de retorno, que também é esta que está escolhida aqui por defeito, que eu importei aqui por defeito, vou aceitar, e vou colocar uma grelha de retorno, uma aqui, outra aqui, e pode ser outra aqui, e uma aqui também. E para este ponto que está aqui, eu vou à instalação, sistemas de condução de ar, e vou ter então uma rede de entrada de ar, para misturar aqui o ar exterior. Vou colocá-lo ali. Ok? Depois tem então as condutas que vão ligar então este equipamento a este equipamento.
sistema de condução de água, tubagem horizontal. Eu vou deixar, o programa eu vou ligar as tubagens entre si, o programa vai escolher automaticamente a impulsão e o retorno. Primeiro eu tenho uma tubagem PEX colocada no exterior do edifício, ou seja, eu vou fazer então aqui uma tubagem assim, depois vou ligar ali, e depois venho também mais ou menos por aqui, depois venho assim, e posso ligar o ortogonal se quiser, e vou fazer então perto ali e daqui também. Eu vou aqui ligar assim. Eu com esta cor, com este monitor, não consigo ver muito bem a linha de tipo o Polar do CAD, que me faz aqui a orientação. Bom, isto está introduzido, isto está tudo conectado entre si. Eu vou então calcular, para ver se está tudo bem. Volto novamente a calcular a obra. E basicamente o programa então irá calcular e verificar esta instalação. E vai-me calcular então também os diâmetros das condutas, né? As dimensões das condutas. Bem como depois verificar se este equipamento que eu estou a introduzir é suficiente para climatizar o espaço ou não. Tenho então aqui a instalação calculada. Passar o cursor por cima, então tenho a pressão dinâmica, a pressão de perda da pressão total por unidade de comprimento, etc. E o programa automaticamente também analisa como é que foram introduzidas as condutas e faz também a união automaticamente. Estes dados que estão aqui introduzidos, o programa sabe a posição deles, e voltando novamente aqui à vista 3D, eu vou aqui certamente apagar as paredes exteriores, porque nós dissemos, ao fim e ao cabo, ao definir o compartimento, onde é que estava o teto falso, e a partir daqui o programa, ao colocar as condutas pelo teto, depois vai fazer descer automaticamente até à posição de teto falso que foi identificado no próprio compartimento. A partir daqui seria possível também na criação dos desenhos, gerar os desenhos desta instalação. Aqui no mais, temos então aqui o desvio, poder ir aqui ao comércio. No comércio poderíamos então, se quiséssemos mover aqui a posição, e ao fazer aceitar, gerar então eu vou aqui gerar poucos desenhos, vou só por aqui o piso 0 mesmo, e ao fazer aceitar, passar isto então para desenho. Isto depois pode então voltar novamente a ser exportado para o CAD, então com estes elementos que estão aqui. Perdão. Bom, da mesma forma, em listagens, depois poderíamos então visualizar estes elementos. Okay? Cálculo da própria instalação. Bom, num tipo de sistema mais simples, ou seja, vou aqui subir de piso. Por exemplo, vou fazer aqui um pequenino exemplo, também para não alargar aqui muito a informação, mas é mesmo muita informação a falar, então eu tento de qualquer forma comprimir um bocadinho, mas é mesmo muita informação. Eu vou aqui buscar aqui a multi-split. Eu vou buscar, por exemplo, da Mitsubishi, vou dizer que tenho 2 unidades a ligar. Eu vou colocar aqui, pode ser este aqui, isto, enfim, é uma questão depois de selecionar. Tenho 2 unidades interiores a ligar, faço aceitar, vou então colocar com esta orientação que está aqui, mais coisa menos coisa assim. E depois, dentro destes 2 quartos, ou seja, vou aqui à instalação, volto novamente ao sistema de expansão direta, tem então um multi-split direto horizontal, por exemplo. Vou aqui à lista de tipos disponíveis, vou ao gerador de preços também, vou importar também da mesma marca, posso ir buscar então este doméstico que está aqui. E a partir daqui aceito.
e aceito. E vou colocar, pode ser assim, um aqui e outro aqui, por exemplo. Pronto. E a partir daqui agora só necessito de ligar estes dados que estão aqui, ou seja, vindo aqui a instalação, sistema de expansão direta, este agora fica tudo dentro do mesmo menu, tenho a linha frigorífica com tubagem dupla isolada horizontal, vou fazer aceitar e agora bastaria, eu vou fazer aqui pelo contorno exterior, pronto, só mesmo para, como exemplo, ligaria ali e viria também agora do outro nó. Reparem que eu no próprio multisplit eu disse que eram duas, não é? Ou seja, daí o número de ligações que me aparecem disponíveis ali no equipamento são duas ligações, não é? E ao fim e ao cabo seria isto, ou seja, colocaríamos o equipamento e depois aqui o multisplit direto horizontal, multisplit direto horizontal, o programa já tem então acesso às cargas térmicas e vai-me depois calcular e verificar se isto é suficiente ou não. No caso de pavimentos radiantes, por exemplo, eu vou fazer apenas uma demonstração da introdução de dados, depois iria abrir outra obra um bocadinho mais complexa, de forma também a mostrar aqui os resultados, mas de qualquer forma a introdução acaba por ser até bastante rápida e até automática, ou seja, reparem, por exemplo, se eu viesse aqui uma instalação, via o sistema, então os sistemas radiantes de climatização de piso radiante, eu podia então primeiro por colocar o circuito. Ao colocar o circuito, à medida que eu tenho os compartimentos definidos, o programa automaticamente faz-me aqui o circuito dentro do compartimento com a posição do meu cursor, ou seja, se eu quisesse definir piso radiante para estes compartimentos, ou seja, basicamente diria que tinha então assim aqui este equipamento, eu vou fechei aqui o comando sem querer, tinha aqui este circuito, podia ter aqui outro circuito assim, e outro circuito assim, tinha então os meus três circuitos, nos sistemas de piso radiante tinham então o quadro de coletores, o quadro de coletores iria à lista de tipos disponíveis, criava não mais, ou via ao gerador de preços, no gerador de preços iria importar aqui, por exemplo, o Ponor, ou qualquer outra situação, o sistema de comunicação invisível ou outros sistemas radiantes, e depois também faria aceitar, e depois tinha aqui o equipamento de regulação e controlo, no mais, também ia buscar do Ponor, por exemplo. Vou manter esse que está aqui por defeito, não vou fazer aqui alterações. Aceito. Iria agora fazer então a colocação. Vamos supor que eu tenho isto. Vamos pôr nesta orientação. Teria este aqui, por exemplo, agora é uma questão depois de definir o espaço. E depois, só há aqui uma coisa a dizer. Aqui temos de dizer qual é que é o número de circuitos. Neste caso não é 2, serão 3. Ou seja, aqui neste equipamento. Depois, o que eu necessito também, ao fim e ao cabo, é a instalação nas caldeiras, colocar, por exemplo, uma caldeira a gás para aquecimento, por exemplo, ou qualquer outro tipo de equipamento. Vinha também aqueles sempre disponíveis, e importar ali o gerador de preços, punha esta que está aqui, por defeito, por exemplo, faria aceitar e fazia a colocação deste equipamento. Vamos supor que ele estaria aqui. Bom, a partir daqui, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, a instalação piso radiante tem então a tubagem essa que eu agora iria conectar então aos meus circuitos. E depois iria colocar também ali. Então eu estou a colocar assim, ok? E agora falta-me ali ligar as tubagens, não é? Ou seja, enfim, aqui a instalação, sistema de condução de água, tubagem horizontal. Da mesma forma, vou colocar tipo tubagem 2, não vou forçar nem impulsão nem retorno, ou seja, vou uni-las uma com a outra. Depois o programa vai fazer então a consideração automática do que é impulsão, do que é retorno. Pronto, e viria com a tubagem por aqui, por onde ela andasse. E fazer a ligação aqui. Pronto, e ligava este também aqui. Por fim, faltaria só a colocação de uma bomba, não é? Uma bomba de circulação, que poderia colocá-la com esta orientação aqui.
E ao fim e ao cabo a consideração dos pisos radiantes será isto, sistema de aquecimento de águas, bomba de circulação, colocação das tubagens, ligado então ao coletor e depois a partir daí ligar cada um aos seus circuitos. O mesmo acontece um pouco com as caldeiras, ou seja, os radiadores, digo. Nós tínhamos aqui os radiadores, andei a importar o radiador também, iria colocar a posição dos meus radiadores, vamos supor que seria um aqui, teria outro aqui, teria outro aqui, outro aqui, ok? Da mesma forma iria ter também um sistema de emissões para aquecimento, ou seja, vou uma caldeira a gás, por exemplo, iria colocá-la também aqui, e depois a partir deste momento seria a colocação da tubagem, ok? Vim aqui às tubagens, e pronto, ia fazer então aqui primeiro esta ligação que tinha desta tubagem aqui, continuaria com a minha tubagem por aqui, ia ligando os radiadores a radiadores, não é? E depois vinha ligar ali. Bom, e o esquema de instalação será isto, ou seja, água, ligação aos radiadores, ligação entre eles e depois ligam novamente ali à caldeira. Bom, assim, então eu vou dar por terminada esta webinar.